gostaria de compartilhar com os irmãos, na manhã de hoje, a partir da carta de Paulo aos Filipenses, uma temática voltada para algo dos nossos dias. Nós vivemos um tempo de muita frustração no mundo, muito desapontamento, e nós podemos usar até a palavra bíblica para isso, muito descontentamento. As pessoas estão descontentes com a sua vida, com a realidade em que elas estão vivendo, ou seja, com o país, seja como for. Nós conhecemos pessoas que não estão bem, e elas não estão felizes. E você sabe que a busca pelo bem-estar é uma inclinação da nossa natureza. Nós gostamos de um certo conforto. Tudo aquilo que nos tira algum tipo de comodidade nos incomoda. Essa semana fizemos uma limpeza nos aparelhos de ar-condicionado da nossa casa. Um deles apresentou um ruído que não tinha. Pronto, suficiente para nos incomodar na hora de dormir. E fica aquele barulhinho que parece que você não ouve mais nada, você só ouve aquele barulho. As coisas simples nos incomodam e nos tiram a paz, nos tiram a alegria. Quanto mais aquelas coisas complicadas, situações que nós não desejamos experimentar, nos tiram o conforto, o bem-estar. E a busca pelo bem-estar tem sido uma tônica da nossa sociedade. O materialismo nos promete dar este conforto, esse bem-estar. Quanto mais temos, mais nos sentimos confortáveis e seguros. O utilitarismo também, usar as coisas ou as pessoas para trazer esta sensação de conforto. Enfim, tantas coisas nos tiram a alegria. Mas se existe uma alegria, e ela realmente existe, ela não está nestas coisas. Ela não está nos bens. Ela não está nas circunstâncias favoráveis. A alegria genuína, verdadeira, aquela que rompe até mesmo momentos assim de grande dificuldade, só pode ser encontrada na pessoa de Cristo Jesus. Mas para que nós experimentemos esta alegria, nós precisamos ter esta mentalidade espiritual. Deixarmos de pensar como carnais, como simplesmente aqueles que vivem a vida como se ela não tivesse nenhum propósito. E começarmos a pensar biblicamente a partir das verdades das Escrituras. Eu quero compartilhar com os irmãos na manhã de hoje um dos grandes perigos da nossa vida religiosa. O perigo de vivermos uma religiosidade muito ativa, muito intensa, mas uma religião sem Cristo. Uma religião sem experimentar a presença de Jesus Cristo. Nós podemos estar envolvidos com a vida da igreja e podemos estar tão distantes da presença maravilhosa e transformadora do nosso Senhor que nós não conseguimos experimentar esta alegria que Ele disse que nós teríamos se encontrássemos nele a fonte de todo o nosso contentamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, escreve uma carta que pode ser conhecida como a carta da alegria. Embora preso numa prisão em Roma, Paulo não reclama da sua situação. Pelo contrário, ele incentiva os irmãos de Filipos a experimentarem esta realidade de estar em Cristo. E quando nós chegamos aqui no capítulo 3, no versículo 1, ele começa então a dar as instruções finais a respeito da sua intenção de escrever esta carta. E ele diz de forma muito enfática no verso 1, a seguinte frase: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Parece tão simples, não é? Olharmos para esta afirmação e quase que como uma frase mágica, um abracadabra, as coisas mudam. É claro que não funciona deste jeito. Paulo é aqui um prisioneiro, ele deixa isso claro. Ele está vivendo os últimos dias da sua vida.
Quando ele escreve a sua segunda carta ao jovem Timóteo, ele deixa claro: eu já sei o que vai acontecer comigo. Eu já estou sendo oferecido como um sacrifício a Deus. A sua vida seria derramada diante do altar do Senhor Jesus. Mas ele escreve experimentando estas realidades tão duras da sua história, uma carta que exala esperança e alegria. E nós podemos extrair esta frase como tema desta carta. Se existe uma alegria que nós podemos experimentar como uma realidade factual, não só uma ideia, mas de fato experimentarmos este tipo de contentamento, essa verdade está nos trazendo o caminho. Nós devemos nos alegrar no Senhor. E eu quero mostrar a partir destes trechos aqui que nós vamos olhar da carta, como Paulo vai nos conduzir a esta realidade espiritual. Então, meus irmãos, na manhã de hoje eu quero propor a vocês uma linha de raciocínio através do texto das Escrituras. Que pensemos a partir desta verdade, de que só quando nós desenvolvemos esta mentalidade de uma vida espiritual, e não só uma realidade de religiosidade cotidiana, só quando nós colocamos Cristo como a prioridade da nossa história, como centro das nossas vontades e inclinações, só quando nós abandonamos todas as outras opções, só então nós vamos conseguir experimentar esta alegria que Cristo tem para a sua igreja, que Ele tem para a minha vida e para a sua, mesmo em momentos de adversidade. Eu não sei se você tem se entristecido muito. A realidade de vida de muitos de nós tem sido dura, mas Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã de domingo. No Senhor nós podemos nos alegrar e permanecermos assim por todo o tempo da nossa história aqui neste mundo. Amém, meus irmãos? Paulo começa então afirmando isso, e ele o faz por uma razão muito simples e objetiva na carta. Nos dias da igreja de Filipos, algumas outras correntes de ensinos, que são chamados de heresias bíblicas, são apresentadas ao povo de Deus desde cedo. Algumas linhas de ensinos trazidas por falsos mestres queriam conduzir a igreja de Cristo para uma direção diferente que o Senhor Jesus havia apresentado e comissionado os seus apóstolos e pastores no começo da igreja evangélica. Paulo então escreve esta carta, além de trazer esta reflexão sobre o contentamento na pessoa do nosso Senhor Jesus, para desfazer estas mentiras que eram apresentadas ali. Algumas delas, por exemplo, eram os libertinos. No começo da igreja, muitos, por conta da cultura grega, helenista, entendiam que o corpo não tinha muita importância, que a vida espiritual era algo importante para Deus, mas o que nós fazemos com o nosso corpo físico, Deus não tem muito a ver com isso, porque, de fato, o corpo vai ser sepultado e esta realidade física, em algum momento, vai desaparecer. Esta não é uma verdade das Escrituras, porque é no corpo físico que nós praticamos obras de justiça, é com a nossa mente, é com o uso daquilo que Deus nos deu como um templo, como Ele mesmo nos ensinou. Nós somos o templo do Espírito Santo, o nosso corpo é o templo do Espírito. Então importa, sim, e diferente daquilo que eles ensinavam, o corpo era importante. Então viver em santidade, a partir de um uso correto do nosso corpo físico, é também uma forma de adorarmos a Deus. E Deus, sim, quer que nós sejamos santos fisicamente também. Uma outra forma de ensinos heréticos ali era aqueles que entendiam que a obra de Cristo precisava ser acrescida de uma prática religiosa. Nos dias da carta aos Filipenses, é provável que tenha sido esta a heresia que Paulo está combatendo aqui de forma ainda mais enfática. Os judaizantes eram um grupo que se infiltrou na igreja antiga. E eles ensinavam uma doutrina que nós podemos resumir desta maneira: Cristo cumpriu a obra,
Ele nos salvou, mas porque Cristo cumpriu toda a lei de Moisés, nós também devemos cumpri-las, diziam eles. Os rituais, os dias santos, as guardas das festas consagradas, tudo aquilo deveria ser uma prática agora dos cristãos também. Então era uma forma de trazer o cristianismo de volta para dentro do judaísmo e inserir na doutrina dos apóstolos também aqueles elementos que eram próprios da história e do povo de Israel da antiga aliança. Paulo está combatendo aqui principalmente esta heresia, porque ela aponta para algo que quebra a perfeição da obra do Senhor Jesus Cristo, que destrói a verdade ou tenta destruir a verdade de que o que Cristo fez foi definitivo e suficiente. Não há nada que precise ser acrescido à obra de Cristo Jesus. Uma mentalidade, uma mente que vive uma realidade, uma mentalidade espiritual, ela entende que Cristo é suficiente e nós não precisamos de mais nada, nenhum adereço, nenhum ornamento pode ser acrescido e trazer beleza maior do que a perfeição da obra de Cristo Jesus. Não há retoques, não há acréscimos, não há nada que alguém possa acrescentar à obra de Cristo. Paulo então vai combater este grupo de pessoas e ele faz então inicialmente uma advertência contra estes falsos mestres. E ele diz à igreja, observe ali o versículo seguinte, o restante, verso 2, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. 3 adjetivos que Paulo apresenta aqui de uma forma muito negativa a respeito dessas pessoas. Cães, para o judaizante, era um xingamento terrível, porque o judeu tem o cão na sua cultura como um animal imundo. Então ele costumava chamar os gentios de cães, porque eles não haviam sido purificados pela lei. Paulo está dizendo que estes falsos mestres, que são adeptos a esta heresia, eles é que são os cães. Então Paulo diz: acautelai-vos, tomem cuidado com os cães. Paulo vai dizer também que eles são maus obreiros, porque eles deveriam conduzir o povo a olhar para Cristo, a enxergar em tudo aquilo que a lei de Moisés havia trazido, os rudimentos, as cerimônias, as sombras, tudo aquilo apontava para Cristo Jesus. Ela em si era simplesmente um sinal de direção. Cristo é a verdade. Tudo mais era um apontamento, era uma placa dizendo: olhem para lá. Quando Cristo chegou, quando na plenitude dos tempos o Filho de Deus se encarnou, tudo que ficou para trás não possuía mais valor algum. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer que a lei, ela serviu de guia. Ele usa a palavra aio, como se estivesse pegando na mão de uma criança e conduzindo até um ponto, durante um período. E quando entregasse aquele jovem num outro momento, ele já estaria maduro o suficiente para contemplar o verdadeiro, e não a sombra. Os maus obreiros diziam: não, vocês precisam das sombras, vocês precisam dos rituais, vocês precisam da circuncisão. E Paulo vai apontar para estes homens como falsos mestres que ensinavam a respeito de uma falsa circuncisão. A palavra circuncisão significa mutilação. E o que era o rito da circuncisão? Ela começa a partir do patriarca Abraão. Era o corte do prepúcio na genitália de um homem, de alguém do sexo masculino nascido debaixo daquela aliança. Todos precisavam ter esta marca para serem judeus de fato, dentro do contexto da nação de Israel. Aquilo apontava para uma aliança de Deus com Abraão e os seus descendentes. Mas Paulo vai dizer que esta circuncisão pregada por estes homens é falsa. Por quê? Porque os profetas já haviam ensinado que a verdadeira circuncisão, ela acontece no coração e não no corpo físico.
Então não é só ter esta marca física que torna alguém aliançado com Deus. É isso que Paulo está dizendo. O que eles ensinam a vocês é terem uma aparência de religiosidade, mas eles não estão conduzindo o coração de vocês à verdade pregada desde as profecias antigas. A circuncisão que Deus espera, disseram os profetas, acontece no íntimo daquele que reconhece Deus como seu soberano Senhor, não num ato físico, num corte de um pedaço de pele. Paulo vai dizer que estes cães, estes maus obreiros, estavam conduzindo o povo para um tipo de experiência religiosa que excluíam verdades absolutas a respeito da relação com Deus. Ele diz, porque nós é que somos a circuncisão, esta aliança. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo está dizendo então aqui, logo no começo da sua exortação, se existem 3 coisas que apontam para a verdadeira espiritualidade, para esta relação genuína com Deus, ela está em adorar a Deus de forma espiritual. Não é um lugar geográfico, não é num templo físico, como ensinavam os judaizantes, não é numa forma ritualística. Nós adoramos a Deus num ambiente espiritual que adentramos a partir do momento em que nos tornamos habitação do Espírito Santo de Deus, quando Cristo nos salvou para servirmos a Deus com a nossa história de vida, com o nosso contexto circunstancial, com o nosso corpo físico. Quando nós nos tornamos de Deus, a partir desta aliança com Cristo, nós nos tornamos seres espirituais. Muitas pessoas buscam esta referência de espiritualidade nos dons carismáticos. Algumas doutrinas, algumas interpretações bíblicas ensinam inclusive que alguns dons apontam para esta verdade e que elas são uma evidência do selo do Espírito. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos crer de todo o nosso coração, confessar com os nossos lábios, e a partir desta realidade nós podemos nos considerar habitação do Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor Jesus encontrou aquela mulher à beira de um poço, você conhece a narrativa, Evangelho de João, capítulo 4, mulher samaritana. Aquela mulher tinha as mesmas indagações, as mesmas dúvidas. E ela as apresentou ao Senhor. Ela disse, Senhor, alguns dizem que é em Samaria o lugar da adoração. Vocês dizem ser em Jerusalém. Onde é o lugar correto? Como alcançar corretamente o favor de Deus? A resposta do Senhor Jesus foi enfática e direta. Não é nem lá e nem cá. Porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, a verdadeira circuncisão, esta aliança com Deus, ela é revelada através desta relação de adorar a Deus espiritualmente, de gloriar-se somente, ou seja, de se sentir-se pleno somente em Cristo e de não confiar mais nas obras da própria carne. Paulo então combate este ensino e ele fundamenta que o favor de Deus e a sua salvação não estão nos cumprimentos da lei mosaica. Não é uma obediência de dias sagrados, de cerimônias religiosas, de rituais, mas sim, a salvação está alicerçada, fundamentada unicamente no sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi este um dos solas da reforma protestante. Só Cristo. Não é uma igreja específica, não é um ritual de passagem específico, não é o quanto eu posso dar a Deus que garante a salvação que eu terei.
porque esta salvação só pode ser garantida na obra de Cristo Jesus. E a única exigência que é requerida de mim a respeito disso, foi o Senhor mesmo quem nos deu como forma categórica e enfática, quando alguém perguntou a ele: Senhor, o que devemos fazer para alcançar o favor de Deus? Que obra nós devemos praticar para que Deus nos aceite? O Senhor Jesus disse, como está registrado no Evangelho de João: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. É a única exigência, feito pelo próprio Pai. Não há nenhum outro sacrifício que possa nos trazer uma espiritualidade verdadeira, a não ser o sacrifício de Cristo Jesus. A advertência de Paulo, então, aqui, contra estes falsos mestres, chama a atenção, porque estes mestres judaizantes ofereciam uma religião carregada de aparência, mas vazia da suficiência de Cristo. Uma espiritualidade fingida, como aquela figueira que Jesus amaldiçoou ao sair do templo. Bonita na aparência, mas que não produz o fruto para o qual ela foi criada a produzir. Se nós temos algo para apresentar a Deus, este algo só será proveitoso para Deus, como oferta de gratidão e adoração, se for por meio da obra de Cristo Jesus. Você pode, eu posso, nós podemos nos dedicar muito às coisas da fé. Mas se o fizermos confiados na nossa carne, na nossa dedicação, na nossa capacidade, isso tudo é um fruto vazio, seco. Não produz a justiça de Deus. Essa é a primeira advertência que o apóstolo faz, porque ela continua sendo atual também para nós. Por isso está registrado aqui no texto bíblico. Quantos de nós pensamos numa religiosidade de sentarmos nos bancos da igreja, de estarmos frequentando cultos, de cumprirmos ali algum tipo de ritual mensal ou semanal, de religiosidade que envolva um tipo de disciplina espiritual, uma leitura devocional, algumas orações esporádicas, como se aquilo pudesse estar trazendo esta relação, esta aliança para mais perto de nós. Todas estas coisas são proveitosas. Paulo não diz que elas não devem ser utilizadas, pelo contrário, jejuns, orações, práticas espirituais, tudo isso tem proveito, mas elas não podem ser o cerne da relação. O objetivo disso tudo deveria ser um só: nos levar a Cristo, nos fazer desejar mais a Jesus, nos fazer depositar mais e mais a nossa expectativa e a nossa confiança na pessoa de Cristo Jesus e nas suas promessas. Porque desta forma nós encontraríamos então esta alegria, esta satisfação para a nossa vida. E como isso pode ser disfarçado na nossa religiosidade, Paulo vai continuar o texto e vai nos dizer, ele diz assim, verso 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E Paulo então começa a apresentar as suas credenciais humanas. Elas não são descartáveis, elas são elogiáveis. Mas o intuito de Paulo é dizer que isso não é suficiente. E ele decidiu não confiar nelas. Ele diz, circuncidado ao 8º dia, como prescrevia a lei. Da linhagem de Israel, ou seja, com aliança a partir do patriarca Abraão, da tribo de Benjamim, uma das mais especiais do povo, das 12 tribos, de onde descendia inclusive o primeiro rei de Israel, Saul. Hebreu de hebreus, ou seja, eu sou, como diria o cuiabano, de chapa e cruz. Eu nasci e sou registrado como hebreu, eu não vim parar nisso daqui. Eu sou de sangue hebreu. Quanto à lei, fariseu, aquela ala mais criteriosa na observância das leis de Moisés. Quanto ao zelo para as coisas de Deus, ele era um dos que foi perseguidor da igreja, porque na ignorância de Paulo ele achava que a igreja de Cristo estava desviando os judeus do caminho da verdadeira adoração.
até que ele tem um encontro pessoal com o Senhor lá no caminho de Damasco, e ele reconhece ser Cristo o objeto único de adoração da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, observe isso. Isto considerei perda por causa de Cristo. Meus irmãos, Paulo apresenta as suas credenciais humanas. E todas nós temos virtudes. E nós podemos, inclusive, melhorar a partir dessa nossa realidade de vida espiritual. Paulo não está dizendo que ele rejeita tudo isso, porque ele entendeu que estas coisas não prestam. Não é essa a ideia de considerar perda. Esta palavra, perda, só aparece uma segunda vez com a mesma grafia no texto original, e ela é usada também por Paulo no relato que ele faz no livro de Lucas, quando ele está sendo levado a Roma como prisioneiro. Talvez você se lembre, Paulo sofre um naufrágio, e ele fica muitos dias, como disse ele, na viração do dia e da noite ali, como alguém perdido no mar. E aqueles marinheiros amedrontados, porque percebiam que a vida deles estava em risco, recebem uma palavra de esperança de Paulo, e Paulo diz a eles: não, nenhum de nós irá perder a vida aqui, porque Deus tem um propósito, e o propósito é que eu chegue a Roma. Então, por causa do propósito de Deus, descanse. Deus tem um plano. Aliás, nós deveríamos ter isso sempre em mente. Deus tem um plano para cada um de nós, e nós não nos perderemos antes de cumprir o plano de Deus para a nossa história. Então, às vezes a gente fica preocupado com perigos da vida, com circunstâncias da vida, e quantas vezes nós dizemos com a nossa mente incrédula: chegamos no fim, esse é o nosso fim. Mas não, Deus tem um plano, e o fim só será o fim que Deus estabeleceu para nós. E o fim de Deus para o seu povo está muito claro registrado nas Escrituras. Ele diz que tem uma coroa de glória para aqueles que perseverarem por Ele até o final. Então não tema as adversidades da vida, elas são passageiras, até entrarmos no dia eterno, onde o gozo será permanente. Fique firme. Paulo então está dizendo àquelas pessoas, e eles recebem esta palavra, descansam, dormem, e o texto de Atos diz que eles se alimentam. Eu estou me referindo ao capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. E eles se alimentam e tomam uma decisão. Que decisão era? Eles estavam levando muito trigo, e aquele trigo era valioso. E eles decidem jogar aquela carga no mar, com a intenção de salvar a vida. Porque o navio precisava estar mais leve, para não ter o seu casco com avarias por conta das rochas. Eles já estavam se aproximando da margem, da costa daquela região. Paulo está usando a mesma expressão para dizer: olha, embora a minha credencial humana seja valiosa, para que a minha vida fosse salva, eu decidi considerar isso como perda. Eu decidi jogar fora, para que aquilo que é mais precioso seja preservado. O que Paulo está dizendo é que todas estas suas capacidades humanas, a sua linhagem, suas credenciais, a sua origem, a sua capacidade de obedecer os mandamentos, ele jogou como algo que precisava dar a ele um certo prejuízo. Ele abriu mão para ter aquilo que é mais precioso, e o precioso é Cristo Jesus. Por isso ele diz que considerou aquilo como perda. Para o quê? Para obter algo melhor. Verso 8 vai dizer: sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. A palavra sublime aponta para aquilo que está acima de qualquer outra coisa que tenha importância. Paulo está falando de prioridades. Ele está levando aquela igreja a pensar a respeito das prioridades de uma vida espiritual. Mais do que observar rudimentos, rituais, datas, a prioridade da vida do cristão é conhecer a Cristo.
é relacionar-se com esse Jesus, o Salvador. E Paulo está dizendo, então, a sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Agora vejam o propósito: para conhecer o poder, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo então está reajustando a visão daquela igreja. Ele está dizendo que se existe um alvo, o alvo é conhecer a Cristo Jesus. Por isso, um dos grandes perigos da vida religiosa, os perigos da igreja dos nossos dias, não é o ateísmo, não é o secularismo, o mundanismo entrando na igreja. Dos grandes perigos da vida religiosa é que nós passemos a vivenciar uma religiosidade sem Cristo, uma espiritualidade baseada em obras, em esforço humano, e não no conhecimento e na intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos aqui a última canção ministrada pelo nosso grupo aqui de louvor. Aliás, um belíssimo trabalho, né? Nós temos que elogiar tanto a orquestra quanto os nossos cantores e músicos, instrumentistas aqui, exaltando a pessoa, o nome de Jesus. Nós às vezes cantamos isso e nos sentimos emocionados por isso, e somos ali levados a um ambiente de sensações boas. Mas muito mais do que cantar a respeito de Jesus, nós temos que experimentar Jesus como uma presença real na nossa vida. Por isso Paulo começa dizendo: alegrai-vos no Senhor. Ele está dizendo que quando as coisas estão ruins, quando tudo parece naufragar, eu posso experimentar uma alegria verdadeira, se a minha vida estiver sim conectada à vida de Cristo Jesus. Se eu não estiver criando expectativas a partir das minhas qualidades, eu tenho um bom plano, eu vou me dedicar, eu vou orar e as coisas vão acontecer. Tudo isso pode ser uma falsa religiosidade, se Cristo não estiver governando a nossa história. Nós podemos olhar para estas práticas como se elas fossem suficientes para nós, em detrimento da presença de Cristo Jesus. E quando as coisas não acontecem como nós desejamos, e quando, por mais que oremos, o diagnóstico que foi nos dado não é modificado, e quando as coisas, por mais que façamos de forma justa e correta, não acontece de uma forma boa para nós, quando esta teologia do triunfalismo cai por terra diante da realidade da vida, porque a vida é dura às vezes com alguns de nós. Isso não aponta para uma realidade de uma vida de pecados, e por isso a pessoa está sendo amaldiçoada por algum pecado escondido. Não, se fosse assim, o apóstolo Paulo não teria sofrido tanto, porque a Bíblia diz que ele é um homem justo, e nós sabemos que ele é um dos santos apóstolos de Cristo. O próprio Senhor Jesus não teria sofrido o quanto sofreu, se essa fosse a compensação das coisas. Se eu for bom, eu recebo coisas boas. Se eu for mal, eu recebo coisas más. Meus irmãos, a vida não funciona desse jeito. O Senhor Jesus diz que no mundo nós teríamos muitas aflições. E a única alegria que traria essa esperança de um contentamento verdadeiro para o nosso coração é a palavra que Ele nos dá. Mas não temam, eu venci o mundo. Esta é a esperança que enche o nosso coração de alegria. Paulo está dizendo então que se nós conhecermos a Cristo, se nós confiarmos na ressurreição, se nós esperarmos no prêmio final que Ele prometeu para a igreja, nós atravessaremos tempestades,
circunstâncias adversas, nós enfrentaremos problemas gigantescos, mas o nosso coração se entristecerá por um breve momento, porque logo de manhã a realidade da presença de Cristo restaura o nosso contentamento e a nossa alegria, e nós dizemos: Senhor, se o Senhor está comigo, eu topo qualquer coisa, eu vou onde o Senhor quiser, eu passo pelo que precisar passar, porque eu confio na presença transformadora do Senhor, para a minha vida, não só a vida terrena, mas para a transformação da minha vida na eternidade, a partir da ressurreição. Creia, é isso que Paulo está dizendo, que existe uma alegria que está no Senhor, e Paulo está nos chamando a depositarmos a nossa confiança neste Cristo que é a nossa alegria. Paulo vai dizer que ele está disposto a tomar parte dos sofrimentos de Jesus. E ele diz que para algum modo alcançar aquilo que está reservado a ele. É óbvio que ele não está aqui dizendo que é ele que está alcançando. É que se for para sofrer, eu sofro. Se for para me alegrar, eu me alegro. Se for para ter fartura, eu tenho. Se for para ter escassez, eu vivo qualquer coisa. Aliás, ele diz isso logo à frente no capítulo 4. Porque tudo posso, disse ele, naquele que me fortalece. Meus irmãos, eu quero chamar-nos para um pensamento espiritual na manhã de hoje. Será que você tem priorizado Jesus na sua vida? Será que a sua vida religiosa aponta para esta centralidade de Cristo na sua vida? Ou será que por conta das atribuições do dia a dia, do próprio costume religioso, você tem se perdido em práticas que se tornam vazias? Porque por nenhum momento, embora nós tenhamos lapsos disso, em alguns instantes nós lembramos da presença de Cristo, nós vivemos toda a semana com Cristo em algum lugar na nossa prateleira. E quando chegamos perto do final de semana, no domingo, nós vamos lá e buscamos a nossa religiosidade dominical. E dizemos que temos uma comunhão e uma aliança com o Senhor Jesus. Primeira lição que eu gostaria de deixar para nós nesta manhã é esta doutrina de que só Jesus pode salvar a igreja. E só nele nós encontramos a plenitude que Deus tem para o seu povo. Não conhecer este Jesus, não experimentar esta esperança de conviver com uma pessoa real, de desenvolvermos um relacionamento de intimidade com Ele, não é viver a verdadeira espiritualidade. Por isso o Senhor Jesus disse àquela mulher que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele é esse caminho. Ele é o Messias. Ele é a comunhão. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não há outra relação verdadeira com Deus, não seja por Cristo Jesus. Nós precisamos ficar atentos quanto a isso, meus irmãos. Nós podemos estar sendo enredados por uma vida de repetições cotidianas, sem experimentarmos a plenitude da presença de Cristo. Nós devemos, dessa forma, uma segunda lição, combater estes ensinos. Nós devemos usar a verdade das Escrituras para dizer para a nossa mente e para o nosso coração que nós não precisamos de nada além de Jesus Cristo. Nós não precisamos de símbolos físicos. Nós não precisamos de amuletos. Nós não precisamos de regrinhas que pareçam nos levar para mais perto de Jesus. Nós só precisamos conhecer Jesus e desenvolver uma realidade de vida espiritual e íntima com esse Cristo que nos chamou para vivermos com Ele. Se você não tem experimentado esta vida, este é um chamado de Deus para você. Você pode ter uma amizade e uma intimidade com o Senhor Jesus. E quanto mais você conhecer a Ele, mais contentamento o seu coração terá, mais segurança a sua alma terá. Porque Cristo é tudo o que nós precisamos.
Não fique somente nas declarações verbais. Diga para sua mente, quando as coisas estiverem ruins, quando tudo parecer perdido, diga para você mesmo: não perdi nada. Tudo isso é refúgio, porque eu tenho Jesus. De que mais eu preciso? Qual outra presença pode mudar a minha história, a não ser a presença do Senhor da minha vida? Quando a saúde for embora, Jesus está lá. Quando o dinheiro desaparecer, Jesus está lá. Quando os amigos te abandonarem, quando os relacionamentos se desfizerem, Jesus está sempre, porque Ele nos prometeu, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não se esqueçam disso. Nós devemos, em nossa relação com esse Jesus, abrir mão de tudo mais. Como Paulo, nós devemos considerar como refúgio as nossas qualidades humanas, as nossas credenciais, os nossos títulos, nosso patrimônio terreno, nossa história, nosso orgulho, nossa autoestima. Isso tudo não vale nada. Se Cristo não for tudo em nós, na realidade nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não temos nada. Jogue tudo fora. Decida entregar a Cristo. Assuma esta realidade, dizendo que se você perder tudo o que você tem hoje, você não perdeu nada. Você só trocou pelo bem mais sublime e precioso, que é a presença do Senhor Jesus na sua vida. É assim que nós desenvolvemos uma mentalidade espiritual. Saímos da religiosidade vazia e encontramos a verdadeira alegria no Senhor. Por isso, meus irmãos, como disse o apóstolo Paulo, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Que Deus possa trazer contentamento ao teu coração. Que Deus possa trazer a você esta realidade, que leva você para um novo plano de uma vida espiritual, genuína. Como o Senhor Jesus nos ensinou, nós entramos lá no nosso quarto, em secreto, colocamos a nossa vida diante do nosso Pai, que nos vê em secreto, e ali, naquela intimidade, nós conhecemos quem é o nosso Salvador. Quando nos achegamos assim, como corpo, como família de Deus, como aqueles que possuem uma mesma fé, um só Espírito, um batismo que nos marcou, nos selou, o selo do Espírito Santo, nós podemos entoar canções espirituais de exaltação a esse Cristo Jesus, mas aí sim é uma adoração verdadeira, espiritual, não vazia, não mecânica. É isso que nós precisamos fazer durante a semana. Nós nos aproximamos mais e mais de Cristo, desenvolvemos essa intimidade, e quando chegamos aqui no domingo, nós celebramos juntos a presença maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Ele está aqui nessa manhã para receber o seu louvor e a sua adoração, e também para receber o seu coração como uma expressão de pura consagração a Ele. Eu quero orar com você antes de encerrarmos este nosso tempo. Nós vamos orar ao Senhor. Não vou pedir para você sair do seu lugar ou fazer algum gesto. Isso seria uma atitude até contrária do que nós ouvimos nessa manhã. Embora estas ações sejam oportunas, essa tem que ser uma decisão do seu coração. A partir desta palavra de Deus para a sua vida, avalie-se a si mesmo. Veja como tem sido a sua intimidade com Cristo. Veja se você também não tem caído neste engano de uma religiosidade vazia. Não por intenção, não porque você despreza, mas por distrações, por cair no comodismo, por ter se acostumado a ser assim. Paulo está nos chamando para um novo momento, para uma nova experiência com Cristo Jesus.
Eu convido você a fechar os olhos, curvar a sua cabeça e colocar este pensamento diante de Deus nessa hora. Ore ao Senhor. Diga isso, se você deseja este novo tempo na sua vida. Diga isso. O Senhor Jesus conhece cada um de nós e o nosso coração está plenamente revelado a Ele nesse instante. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor como igreja. Assim, ó Deus, mexidos pela Tua palavra. Teu Espírito Santo nos traz esta compreensão de que nós podemos nos alegrar em Ti, a despeito das nossas lutas cotidianas. E é esta, Senhor, a nossa oração nesse instante. Alegra-nos plenamente com a Tua presença, Senhor. E faz com que possamos ver as outras coisas como aquilo que nós devemos lançar fora, para preservar o bem mais precioso que nós já possuímos, é o Senhor em nós. E esta relação é inquebrável, porque o Senhor a fez de uma vez por todas. Ministra, Senhor, ao coração daquele que está entristecido nessa manhã, a Tua alegria, a Tua esperança, Senhor, para aquele que está sem esperança. Dá a eles, ó Deus, esta experiência espiritual, de pela fé perceberem que o Senhor está com eles, conosco, com a Tua igreja, e que a Tua presença em nós, ela é mais do que uma ideia, ela é real, e ela é transformadora. É esta fé que queremos praticar, Senhor. Que as nossas canções, que as nossas atitudes de adoração a Ti sejam genuínas, porque feitas em Cristo Jesus, e não baseadas na nossa própria humanidade, Senhor. Nós rejeitamos tudo e escolhemos ter somente o Senhor como nosso bem mais precioso. Recebe, Senhor, a adoração da Tua igreja. Recebe, Senhor, a oração do Teu povo. E ministra, Senhor, no coração de cada um de nós nesta manhã. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Vamos nos colocar em